Tá, estamos aqui mais uma vez para mais um exercício, agora especificamente de história e com o tema Revoluções nas Américas. Sem mais delongas, vamos partir para as 10 questões, tal qual foi na última aula. Tá, Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1776, após uma série de conflitos, uma parcela expressiva das sociedades das 13 colônias se articulou no sentido de romper com o domínio inglês. Considerando-se esse processo, bem como seus desdobramentos, é correto afirmar que ele se notabilizou pela consolidação do latifúndio, o que atendia aos interesses das elites religiosas que se apropriaram de grandes glebas de terras. Letra B. Caracterizou desde o início pela intransigente defesa da escravidão por parte dos americanos como um todo, no que eram contraditados, pelos interesses ingleses, ou seja, os ingleses não concordavam com a escravidão até então, configurou como uma primeira tentativa de instalação de um regime socialista anticolonial, o que contrariava seriamente os interesses dos comerciantes. Letra D. Destacou pela repercussão internacional alcançada, tornando-se uma referência na prática para as outras colônias da América, no caso, outras colônias americanas. Vamos ver qual é a questão correta para não ficar muito extensa essa gravação. Letra D. Por questões muito simples, para ser bem sucinto, as grandes concentrações fundiárias se davam sobretudo no sul dos Estados Unidos, das 13 colônias, as colônias que se encontravam no sul. Na parte norte eram muito mais manufaturas e pequenas propriedades rurais. Letra B. Caracterizou-se desde o início pela intransigente defesa pela escravidão. Tá, muito embora o norte, eles, desde o seu início, não tinham, pelo menos, grandes estruturas escravocratas, eles eram muito mais voltados à produção numa estrutura mais familiar, mas ainda assim se beneficiavam com a escravidão. Eu vou falar de maneira sucinta por quê. Quem mais apoiava a escravidão era a parte sul dos Estados Unidos, que inclusive posteriormente provocou uma guerra chamada Guerra de Secessão, entre o sul e o norte. Tá. O benefício principal era que a produção do sul era direcionada para o norte, de maneira barateada por conta do trabalho escravo. Configurou como uma primeira tentativa de instalação do regime socialista. Em 1776 não existia, nem talvez existisse, mas nada registrado historicamente de uma ideia científica do socialismo. Existia o que Marx chamava de socialismo utópico. E letra D, que é correta. Realmente, a independência dos Estados Unidos da América, que até então era chamada de as 13 colônias, ela influenciou as demais nações integrantes da América a pleitearem e a tentarem conquistar, e conquistaram a independência referente em relação às suas metrópoles. Vamos para a segunda questão. Tá, leia abaixo o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tomando o juiz supremo do mundo como testemunha da retidão de nossas intenções em nome e por delegação do bom povo destas colônias, Deus e as pessoas de Deus, afirmamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas, as 13 colônias, são e devem ser de direito estados independentes, que elas estão dispensadas de fidelidade à coroa britânica, e que todo o vínculo político entre elas e os estados da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica e foi redigida quando foi. Eu vou partir logo aqui para a resposta e depois interpreto. Letra B. Durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Essa foi a data oficializada, na verdade, o ano. E a data, 4 de julho, meu aniversário, inclusive. Independence Day. Tá, durante a festa do chá de Boston, na verdade, aí foi quando eles, em protesto à alta dos impostos sobre o chá e sobre outros produtos, eles jogaram o chá que vinha das colônias britânicas, sobretudo da Índia, no porto de Boston,
então não tem nada a ver com uma declaração de independência, fez parte do processo. Durante o primeiro congresso, foi o primeiro, né? As pessoas acertam de primeira? Raramente, né? Então, o primeiro congresso da Filadélfia não foi o que consolidou de fato a, a Declaração de Independência Americana, a Carta Magna. Após o Tratado de Versalhes, que realmente existiu, que pôs fim à Guerra de Independência, realmente quando os ingleses assinaram o tratado junto aos americanos, sendo, digamos assim, assistido pelos franceses em 1783. Tá, terceira questão. Abaixo se encontra, também da Universidade Federal de Minas Gerais. Abaixo se encontram descritas diferentes características dos processos de independência da América Latina e da América do Norte. Ou seja, qual foi a diferença entre elas. Sobre esse contexto, leia as alternativas abaixo e vamos escolher qual é a correta. Melhor, selecionar quais são elas e ver qual alternativa que contempla as corretas. Nos Estados Unidos, como consciência imediata de seu processo de independência, ocorreu a abolição da escravatura. Aconteceu logo? Enfim, acabei falando isso um pouco anteriormente. Agora há pouco. Em toda a América Espanhola ocorreu uma aliança entre as elites locais e setores populares contra os interesses metropolitanos, sem contudo produzir mudanças nas formas de governo. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos portos às nações amigas, constitui-se em importante fator para a crise do sistema colonial. O processo de independência no Haiti caracterizou-se por uma rebelião escrava, constituindo-se em um singular modelo de luta anticolonial. Marca a opção correta. Qual é a opção correta? Apenas a 3 e a 4 estão corretas, e vamos interpretar por quê. Nos Estados Unidos, como coincidência imediata, se deu o processo de independência, ocorreu a abolição da escravidão. Mentira, não. Mesmo depois da independência, teve ainda um longo período escravocrata, sobretudo no sul dos Estados Unidos, como eu citei. Por que o segundo é incorreto? Em toda a América Espanhola ocorreu uma aliança entre as elites locais. Não se aliaram de maneira geral. Cada um acabou lutando de maneira local e proclamando sua própria independência. Por isso que, evidentemente, hoje a América é dividida em vários países, e não em um grande país, muito embora exista como elemento de ligação identitária a língua espanhola. Tá. Na América Portuguesa, a transferência da corte para o Rio de Janeiro, bem como a abertura dos portos às nações amigas, constituiu-se um importante fator para a crise do sistema colonial. Correto. E por quê? Essa foi a chegada da família real em 1808 quer dizer, fez parte do contexto. O Rio de Janeiro foi antes, foi das reformas pombalinas. Mas, de fato, foi um fator importante a abertura dos portos para as nações amigas. Começou a ocorrer, e também a chegada da família real, a presença dela aqui, desencadeou o processo de independência do Brasil. Uma vez a família real retornando para Portugal, os brasileiros não quiseram mais aceitar a condição de colônia, uma vez que eles estavam como reino, uma vez que a corte estava aqui. E o 4, processo de independência do Haiti, caracterizou-se por uma rebelião escrava. Realmente, foi, até o momento registrado historicamente, a única colônia em que o processo de independência foi liderada e executada por escravizados no Haiti, o que provocou medo em muita gente em outros lugares colonizados do planeta nesse contexto. Quarta questão. A Revolução do Haiti foi realizada pelos escravos explorados pelos franceses na colônia de Saint-Domingos. Um dos grandes nomes da Revolução haitiana liderou tropas na luta contra os franceses, sendo capturado e enviado para a França, local onde morreu vítima de malnutrição e tuberculose. Estamos falando de quem? Isso é para quem estudou especificamente. Uma coisa é certa, não só foi ele a liderança fundamental. Teve várias outras lideranças que agiram ao longo da história escravocrata da ilha haitiana, que culminou no processo de independência do Haiti. Jean-Jacques Dessalines, Charles Leclerc, eu estou arranhando o francês aqui, Maximilien Robespierre, Toussaint Louverture, o Dut Buchmann. Vamos ver.
Opção correta, Toussaint Louverture. Muito embora Dut Buchmann, que tem esse nome por uma questão muito, digamos assim, escrota, aqui é uma adaptação. Ele era de uma colônia inglesa, se não estou enganado, Jamaica, eu posso estar incorreto, e foi vendida para os franceses. Ele era chamado de Dut Buchmann, obviamente é um nome latino, porque ele carregava partes do Corão em sua cinta e os cristãos queimaram, ou seja, homem do livro. A tradução na primeira terminação, que é book, man. Tá. Foi um dos principais líderes. Jean-Jacques Dessalines também foi um dos principais líderes, mas o que deu início em termos efetivos foi esse. Tá. A independência do Haiti ocorreu em meio a um importante contexto de conflitos sociais que eclodiram no continente europeu, sendo que seus ideais influenciaram intensamente os caminhos tomados pelos revolucionários haitianos. Qual foi o fato que ocorreu na Europa, o que influenciou o processo de independência do Haiti? Essa é bem fácil, né? Se eles eram colonizados por franceses, qual foi o evento que provocou o início da independência? Só pode ser a Revolução Francesa, né? Tá, sexta questão. Só faltam 5, calma. A independência das colônias espanholas na América deveu-se a diversos fatores. Assinala a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa independência. Letra A. Política mercantilista da Espanha, influência da independência brasileira, interesse dos Estados Unidos no comércio das colônias espanholas, influência da independência brasileira, monopólio comercial em benefício da metrópole, desigualdade de direitos entre os criolhos nascidos nas colônias e os chapetones nascidos na Espanha, enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas. Letra C. Influência das ideias políticas de Maquiavel, auxílio militar brasileiro à independência dos territórios vizinhos, exemplo da independência dos Estados Unidos. Letra D. Liberalismo político e econômico adotado pelas cortes espanholas, enfraquecimento do poder espanhol por causa da intervenção militar francesa, política do Congresso de Viena favorável à independência das colônias, interesse econômico da Inglaterra na independência das colônias, política de suspensão das restrições de importações, seguida pelo governo de José Bonaparte, aliança entre chapetones colonos nascidos na Espanha e crioulos nascidos nas colônias para promover a independência? Vamos ver. Obviamente, é claro que para quem estudou, letra B. Muito simples, gente. A metrópole monopolizava o comércio junto às colônias, desculpe. Tinha uma desigualdade de direitos entre os crioulos, que eram as pessoas que, como o próprio texto já diz, nascidos na colônia, muito embora eram filhos de espanhóis. Chapetones eram espanhóis, digamos assim, originais, entre aspas, vindos diretamente da Espanha, em que o governo real espanhol confiava de maneira, digamos assim, mais sólida do que os crioulos. Tá, e também teve a influência das guerras napoleônicas, uma vez que a partir do início do século XIX ocorreu a expansão napoleônica. Napoleão invadiu vários territórios do continente europeu. Sétimo, assinala a alternativa que apresenta informação correta sobre o processo de independência da América Espanhola. Conjunto das liberdades, letra A, no caso, das lideranças independistas defendia a instauração do regime monárquico constitucional. As elites crioulas lideravam os movimentos de independência nas colônias, objetivando liberdade de comércio e poder político. Os índios negros e mestiços apoiaram os crioulos, formando uma frente contra o colonialismo espanhol. A monarquia espanhola reagiu rapidamente às lutas de independência, enviando tropas numerosas e bem armadas a todas as colônias rebeladas. Sem mais delongas. Letra B. Muito explícito. Letra A. O conjunto das lideranças independentistas defendia a instauração do regime monárquico. Não. A maioria deles reivindicava
declaram uma organização política republicana. Letra B é a correta, porque realmente os crioulos lideravam os movimentos de independência pelas colônias, objetivando a liberdade comercial. Foi o que nós lemos na questão anterior. Eles queriam liberdade comercial, não queriam que todo o lucro fosse destinado para a metrópole, e sim ficasse em mãos dos pertencentes a colônias espanholas. Índios e negros mestiços apoiaram os crioulos? Não. Na verdade, não. O processo se deu majoritariamente, com exceção do México, muito embora ainda assim os crioulos se mantiveram no poder no México. Se mantiveram como uma força excluída do processo de independência. A monarquia espanhola reagiu radicalmente? Reagiu, mas não com a força que queria, até mesmo porque ela estava preocupada com o território ocupado por Napoleão Bonaparte. Oitava questão. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo um novo mundo, uma única nação com um único vínculo que ligue as partes entre si e com todo, já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados, que haverão de se formar, mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América. Essa é a chamada Carta da Jamaica de Simão Bolívar, principal líder, que inclusive deu nome a um país, é um dos libertadores da América, que inclusive a Copa, já falei, que tem o nome por conta de 3 libertadores da América. Ou foram 4, enfim. O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que, ao contrário do que afirma a Carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em sua ação política e militar, reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. Eita, porra, será que tá... Enfim. Ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência e unidade da América e se empenhou na manutenção de sua condição de colônia espanhola. Conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para que a América Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-americana no continente. Conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do continente, mas tentou submeter o Brasil à força militar hispano-americana. Conforme afirma a carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas em sua ação política e militar conheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. Enfim, questão correta sabe que é a letra E, né, gente? O texto da letra E praticamente se assemelha, quase parafraseado, quase faz uma paráfrase, no caso parafraseia o texto acima. Ou seja, ele tinha um sonho, por conta de algumas semelhanças culturais, formar uma chamada Gran Colômbia, ou chamado pan-americanismo, formar um país só que ele sabe que a diversidade cultural tornava isso impossível, diversidade cultural e geográfica. Tá. Nona questão. A expansão napoleônica no século XIX influenciou decisivamente vários acontecimentos históricos no período. Entre esses acontecimentos podemos destacar o quê? A independência dos Estados Unidos, com a atenção da Inglaterra voltada para as batalhas com a Marinha Napoleônica, os colonos americanos se declararam sua independência, vencendo rapidamente os ingleses? A formação da Santa Aliança, um pacto militar entre Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, que evitou a eclosão de movimentos revolucionários na Europa e impediu a independência das colônias espanholas e inglesas na América? A independência do Brasil, com a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, houve um enfraquecimento da monarquia portuguesa, que culminou com as lutas pela independência e o rompimento de Dom Pedro I com Portugal? A independência das colônias espanholas, em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas ao mesmo tempo em que se difundiu as ideias liberais da Revolução Francesa, que inspirou as lutas pela independência? O Congresso de Viena, a França de Napoleão assinou um pacto com a Áustria, Inglaterra e Rússia, cujo objetivo
maior era estabelecer uma trégua e reorganizar todo o mapa europeu? Vamos ver qual é a questão correta. Letra D. A independência das colônias espanholas. Em 1808, a Espanha foi ocupada pelas tropas napoleônicas, inclusive foi o que levou a família real brasileira, a família real portuguesa, se mudar de Malicuia para o Brasil. E as ideias difundidas pela Revolução Francesa, sobretudo a concepção liberal e, na verdade, o lema francês, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu ia falar em francês, mas eu desistia. 10ª questão e última. Dos ricos foi fácil. Dos ricos e foi fácil, desde a independência, o governo. Os pobres foram soldados, milicianos, nacionais, voltaram como o patrão mandou, lavraram a terra, os pobres gozaram da gloriosa independência, assim como os cavalos em que Chacabuco e Maipu avançaram contra as tropas do rei. Dá para entender aí, né? Eduardo Galeano. As caras e as máscaras. O texto anterior apresenta, dá para entender aí basicamente que é a diferenciação no processo de independência entre pobres e ricos. O texto anterior apresenta uma visão crítica da América Espanhola a partir de sua independência política e refere-se ao fato de a independência da América Espanhola ter sido realizada sob a liderança da Inglaterra, ricos, tornando os colonos pobres simples massa de manobra. Existiam só pobres nas colônias? De os pobres da América Espanhola não serem capazes de compreender o alcance do processo de independência, de o processo de independência ter sido liderado pelos criolhos, elite colonial sem maiores compromissos com a situação dos índios, negros e mestiços, de os pobres da América Espanhola lutarem após a independência por uma revolução social que acabasse com sua exploração, têm sido, porém, derrotados? De a independência ter se dado somente no campo político, já que a Espanha manteve a dominação econômica sobre as suas antigas colônias? Sem mais delongas, a opção correta é a letra C, gente. Muito explícito. Os criolhos, que era a elite econômica e política da colônia, conseguiram independência, mas não tinha compromisso algum com a situação dos indígenas, dos negros e dos mestiços. Simples. As outras questões têm elementos que as tornam incorretas. A Inglaterra, obviamente, era rica, sim, mas existiam pobres na Inglaterra, como existiam ricos nas colônias, como o caso dos criolhos. Os pobres da América Espanhola não serem capazes de compreender o alcance do processo de independência. Enfim, é claro que todos queriam independência. De os pobres da América Espanhola lutarem após a independência por uma revolução social, até hoje lutam por reformas sociais. Estão sendo derrotados sempre, mais ou menos, ocorreram vários avanços. E letra E, de independência ter se dado somente no campo político? Claro que não. A Espanha ainda exerce poder sobre a América Latina hoje? Sobre a América como um todo? Não, né? Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje e até a próxima.